bem? Joel Aguiar, do canal Ressignifique Money. E é muito bom estar com você aqui novamente. Isso mesmo. E, gente, tô com a maior honra de mostrar para você qual o nosso outro jogador. Como é? Isso mesmo. Então vamos lá, que rufam os tambores. Gente, quero apresentar para vocês o RPR-11, mais conhecido como Urca. Então, acompanhe aqui com a gente. Como você pode observar, você está dentro da nossa carteira do canal. Isso mesmo. Acompanhe comigo. Então, esse total investido aqui é porque esses 1.140 aqui, tá, gente? Ele foi todo investido nessa última sexta. A gente já deixou a armadilha lá colocada, tá? E nós capturamos o RPR-11, tá bom? Então, tem ainda um saldozinho de 3,90 dentro do canal. E o total investido até o momento é esse, tá bom, gente? Então, acompanhe aqui até o momento a performance, tá bom? Esse gráfico aqui é o CDI, tá? Por enquanto, a carteira do canal tá ganhando, né? Você pode ver que nós já estávamos numa curva ascendente antes dessa compra. A gente tinha chegado até aqui e, né, você pode ver que ainda estamos em ascensão, né? Isso é muito bom. Mostra que as escolhas estão sendo feitas dentro, né, do previsível, dentro do que a gente esperava, tá bom? E aqui o nosso campeão, o RPR-11. Joãozão, você conhece esse fundo da onde? Gente, esse fundo aqui, para falar a verdade, eu já tinha ele na minha carteira pessoal, tá bom? Ele é um fundo aqui de recebíveis, ele é um fundo de papel. Gosto muito da postura desse fundo. Ele para mim estava bastante descontado e eu vou falar por que ele estava bastante descontado, apesar de eu não ter entrado no melhor valor do mês. Por quê? Vou já explicar para você depois que eu sair dessa tela. Mas para mim, como investidor, ele estava bastante descontado, porque na minha carteira pessoal, quando eu comprei esse título em 2022, o preço médio que eu tinha, tá, da minha carteira desse mesmo título era quase R$ 96, era 95,60. Então eu comprei, tá bom? Nós compramos aqui para o nosso canal algumas cotas a R$ 54,10, tá? Então, comparando com a janela de oportunidade que eu tinha daquele momento de 2022, realmente está num valor muito bom, tá bom? Então, a gente tem algumas cotas aqui do LSAG11, que foi nosso primeiro investimento. E, gente, aqui entre nós, essa tacada aqui do LSAG11 foi genial. Nós compramos a 65, hoje ele está valendo 68, ou seja, R$ 3 a mais por cota. E temos também o RPR-11, compramos a 54,10. Ele, por enquanto, tá tudo parado, né, na bolsa. Essa semana aí só volta na quarta-feira a bolsa a funcionar. E a gente está gravando aqui no domingo, tá bom? Então, é mais ou menos esse gráfico aqui que a gente tem para mostrar. Para falar a verdade, eu me sinto muito feliz de ter o RPR-11 dentro da carteira. Porque quando a gente fala do LSAG, gente, ele é um baita de um fundo de investimentos. Mas a gente precisa se lembrar também de uma coisa: o risco dele é um pouco mais alto. Não é à toa também que o ganho é mais alto. Toda vez, e dica de ouro, tá? Toda vez que o ganho é mais alto, você precisa verificar o porquê, para ver se justifica você estar dentro. E o próximo FII que eu queria, o próximo fundo de investimento que eu queria, já era para contrabalancear um pouquinho o perigo que eu estava me expondo no LSAG11.
Então, eu queria algo um pouco menos arriscado. Eu sei que nós vamos ganhar bastante também. Você vai ver que está dentro da teoria que a gente está buscando para o canal, ou seja, acima de 1.2, tá? Mas eu queria me expor um pouco menos. E é como eu falei para vocês anteriormente, poderia ser mais do LSAG11? Poderia, se eu tivesse aquele valor de R$ 65. Então, como ele já está na minha carteira, como eu já capturei aquele valor, eu particularmente não gosto de estar comprando valor com excedente, a não ser que se justifique isso. Se o mercado estiver positivo e realmente o preço for justo, a gente vai pagar mais. Quanto a isso, nenhum problema. Mas lembra que eu gravei um vídeo? Vou deixar aqui a descrição daquele vídeo. Que se não justificar, nós não vamos comprar. A gente não vai estar comprando aqui nada por emoção. A gente vai estar comprando aqui, tá? Tudo baseado na expertise da gente, na sabedoria que a gente tem adquirido. E, para mim, o RPR11 justifica eu entrar nesse preço, porque o preço que eu tenho dele é praticamente quase o dobro, tá? E é um baita de um fiagro. Vamos provar por quê? Vem aqui comigo. Esse aqui é o Urca, tá, gente? Mais conhecido como Urca Prime Renda, Fundo de Investimento Imobiliário. Se você parar um pouquinho aqui, gente, para ver o dividend yield, é um dividend yield de 20,14. Lembra que o dividend yield, ou seja, a fotografia do passado, tá? Do nosso LSAG11 é muito parecida. Por que eu falo de muito parecida? Vamos fazer uma conta de padeiro aqui, tá, gente? Rapidinho. Ó, 20,14 dividido por 12, ele traz aqui pra gente uma média de 1,6783, né? Aqui vai dar uma dízima, então aqui não é tão bacana da gente estar dando uma olhada. Mas aonde a gente vai chegar? O que ele já pagou nos 12 últimos meses, isso contando fevereiro, tá? Fevereiro, janeiro, dezembro, o que ele já pagou lembra muito o comportamento do LSAG11, tá bom? Então, Joel, isso aqui pode acontecer agora, no presente? Gente, o dividendo yield, esse marcador aqui, ele é, ele mostra pra gente algo que já passou. Isso pode se refletir agora, no futuro? Pode. Mas também corre o risco de não se refletir? Também pode. E, Joel, como é que eu tenho certeza? Como eu vou saber se um fundo vai continuar dessa maneira? Simples. Se você vê outros, se você verificar outros indicadores, tá bom? Então, a gente tem que estar verificando outros indicadores, não é só o que já pagou. Como, por exemplo, tá? O preço sobre VP, ou seja, o preço sobre o valor patrimonial. Se você verificar aqui, é outra coisa muito interessante, gente. Ele está aqui como se fosse 0,61. Ou seja, gente, o valor patrimonial correto aqui desse título, gente, é bem mais alto, tá bom? Olha só qual seria o valor justo por cada cota desse FII. Cada cota, o valor justo por ela seria R$ 100,98. Ou seja, nós compramos esse campeão aqui dos recebíveis, tá? Com 39% de desconto. Isso é que é compra, né? Verdade. E aí, gente, o que é que a gente pode analisar aqui no gráfico dessa semana que passou? Esse gráfico aqui, gente, é o gráfico que mostra o valor que esse FII se comportou agora na janela de fevereiro, ou seja, durante os últimos 30 dias. Você pode observar que ele teve uma janela muito interessante aqui quando ele bateu R$ 50,75, tá? Você vê que ficou muito próximo do valor mais interessante que esse FII
chegou nos últimos 52 semanas, né? De R$ 49,11. No mês, a mínima do mês foi R$ 50,75. Se a gente tivesse entrado nessa janela aqui, a gente seria perfeito. A gente não tem bola de cristal. E não sei se você recorda, eu não tenho tempo de ficar no home broker o tempo todo. Mas, o que é que acontece? Eu usei uma lógica. Qual lógica, gente? O cenário econômico não mudou. Lembra do vídeo? O FII também não mudou, o comportamento é a mesma coisa. Então, eu acreditava que aqui no finalzinho do mês, tá? Essa janela de oportunidade iria me oferecer uns preços melhores, até porque a gente estava chegando próximo do carnaval. Então, eu esperava realmente que esses preços caíssem, não subissem. E, Joazão, o que é que falhou aqui no seu pensamento? Gente, é importante a gente aprender isso, tá? Você pensou certo? Pensei. Mas o que foi que pensou aqui no meu prognóstico? Gente, uma coisa muito interessante. Eu e muitos outros influencers, tá? Estamos indicando compra de FIIs. Você pode perceber que eu não sou o único a dizer que 2025 vai ser o ano de carregamento de FIIs. Então, a procura pelos FIIs foi muito grande. E quando o mercado percebe que há uma procura alta, né, elevada, é lógico que ele não vai fazer com que o preço permaneça igual ou permaneça em queda, porque existe a lei da oferta e da procura. Isso é uma lei que rege o mercado, tá bom? Então, nós não conseguimos entrar num valor interessante, interessante como? Como esse de R$ 50,75, acabamos entrando num valor de R$ 54,10, tá bom? Isso aqui é bom, é ruim? Gente, vamos ser sinceros. Quanto melhor a gente se posicionar, ou seja, entrar, melhor, tá? Por quê? Porque vamos lá. A gente entrou aqui em R$ 54,10. Na hora que ele pagar para a gente agora em março, né? A gente vê aqui que a janela dele vai ser o último dia do mês, ou seja, dia 28, o dia que eu entrei, e ele vai pagar lá pelo dia 14 ou dia 15. A gente vai ver já já isso aqui, essa janela se abrir. Então, o que é que acontece? O valor que vai dar aqui, por mais que ele pague R$ 1 por cota, tá? Não vai ser melhor do que os 54,10 menos R$ 50,75. Joel, por que você entrou? Entrei porque para mim fazia sentido. Toda a bolsa, na verdade, estava em alta. A gente não tinha ali uma janela interessante em outros lugares. Eu até estava realmente olhando três ou quatro, tá? Para entrar. Mas para mim os outros não fazem tão sentido como ele aqui. E eu já tinha um valor muito elevado na minha carteira pessoal. Então lá eu aproveitei para fragmentar o meu preço médio, ou seja, deixar ele um pouco mais parecido com o preço atual. E aqui, que eu também aportei aqui, para iniciar a nova carteira com o valor correto do momento, tá? Que agora está em 54,10. Josão, que é que vai ser para o futuro? Vamos ver. Eu não tenho bola de cristal, gente. Meu Deus. Então vamos lá, gente. O que é que eu acredito para o futuro? Eu acredito que ele vai se manter. Eu não acredito que ele vai ter uma queda agora, porque a procura realmente está alta, tá? Então, eu não acredito em queda. Talvez haja alguma janela de importante interessada na volta agora do carnaval. Afinal de contas, o brasileiro tem o hábito de gastar tudo, né? Então, pode ser que abra uma janela interessante dentro dos fundos aí na volta do carnaval. E, Joel, por que você não entrou, né? Você não esperou essa janela? Porque eu decidi não apostar. Decidi não apostar por quê? Porque quem sabe a procura continua alta. Eu acho que o investidor, ele talvez ainda esteja procurando uma marcação, tá entendendo? Então, eu preferi não fazer uma aposta. Mas, se agora na volta do carnaval os preços estiverem atraentes, a gente vai e a compra. Afinal de contas, lembre-se que a gente do canal vai estar investindo em torno de R$ 1.000 todo mês. Então, se
dentro desse mês de março agora tiver alguma janela de entrada nesse URPR11 ou no próprio LSAG11 ou em algum dos outros que a gente está procurando para cravar a entrada no canal, a gente vai fazer isso, tá bom? O importante é que a gente está indo na pegada certa. O importante é que a gente está fazendo a coisa certa. Qual é a expectativa que a gente está aguardando agora? Que o bom mês que a gente teve no LSAG11 se repita, ou seja, a gente venha a ter lá por volta de 17,60 também dele, tá? E que a gente ganhe em torno de R$ 17 com o RPR11. Ou seja, juntando aí, em torno de R$ 34,60. Aí você fala assim, Joel, é muito pouco. Calma, calma. Esse é o segundo mês. Começamos em janeiro e começamos em fevereiro. Calma. O interessante, querido, é que a gente está passo a passo, construindo, arquitetando o nosso futuro. Nem Deus fez o mundo em um dia, e você também não vai fazer o mundo girar ao teu favor em um dia. Para que você construa patrimônio, para que você construa algo importante, gente, isso é passo a passo, step by step. Isso mesmo. Então, a gente vai construir isso junto. Então, o que é que eu quero pedir para você? Gente, ó, se inscreva no canal, ativa o sininho, coloca lá em todas, porque todo vídeo que chegar, você vai ser chamado para conferir o que é que está acontecendo. Tá entendendo? Então, você vai acompanhar essa saga por enquanto a gente está chegando lá, tudo que nós programamos está acontecendo, está se realizando, está fluindo e a gente vai junto nessa pegada, construindo esse passo de sucesso. Então, vem para onde? Ressignifique Money. Ah! Tá bom? Ó, beijão e a gente se encontra aqui. Até a próxima!